Olá, como vai você? Tudo bem? Salve, salve! Vamos mais uma aula aqui sobre embargos de declaração hoje, continuando o nosso conhecimento sobre o sistema recursal trabalhista. Então hoje nós vamos estudar sobre embargos de declaração na Justiça do Trabalho. Me acompanha aí que a gente tem muita coisa para fazer. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, nós vemos aí do artigo 897-A da CLT, que caberá embargo de declaração de sentença ou acórdão. Lembrando que as sentenças aqui, são proferidas em sede de primeiro grau e os acórdãos em sede de segundo grau, ou seja, as decisões trabalhistas. Então eu posso ter uma sentença aqui feita pela vara do trabalho ou pelo próprio tribunal regional, ou posso ter um acórdão quando eu recorrer de determinada decisão e essa sentença ou acórdão comportar os embargos de declaração, tá? Então aqui, diferente dos demais recursos, prazo de 5 dias apenas para a oposição de embargo de declaração. E aqui é a parte processual do que vai acontecer no seu julgamento. E preste atenção nessa situação aqui, olha, admitido efeito modificativo ou infringente. O que isso quer dizer? Quer dizer que nos embargos de declaração, a sentença ou a decisão ou o acórdão proferido pode sofrer uma alteração, tá? Então aqui sempre você vai poder opor embargo de declaração nos casos. Presta atenção aqui que nós vamos ver que o artigo 897 da CLT fala uma coisa e o artigo 1022 e seguintes do CPC vão complementar isso. E pelas regras da instrução normativa número 39 do TST, nós vamos utilizar o CPC de forma subsidiária. Então, fica comigo que você vai aprender, vai entender isso tudo aqui, tá? Então, pelas regras do artigo 897-A da CLT, eu posso opor embargo de declaração no caso de omissão e no caso de contradição. A omissão aqui é quando o juízo deixa de apreciar um determinado ponto da lide, ele deixa de apreciar uma prova que você juntou, ele deixa de apreciar um pedido que você juntou, que você fez, ou uma contestação, algum fato, algum elemento. Então ele é omisso, ele deixa de fazer, tá? E aqui nós temos a questão da contradição, é quando o juízo se contradiz, como o próprio nome diz. E como é que isso acontece? A sentença, a decisão, ela é provida de relatório, fundamentação, conclusão ou dispositivo. Então, quando ele faz a sua fundamentação, ele pode definir lá, por exemplo, determinado procedimento ou determinada situação e na hora da sua conclusão ele se contradiz naquele momento e dá uma outra decisão. Então, contradição, tá? Aqui também vão caber os embargos de declaração pela regra do artigo 897, quando houver um manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do processo. O que são os pressupostos extrínsecos? São os objetivos, né? Nós vimos aí a tempestividade, nós vimos o preparo e nós vimos a adequação. Então, se o juízo equivocar-se na análise desses pressupostos, eu também posso opor embargos de declaração, ok? Então, nesses casos são cabíveis os embargos de declaração e a gente continua aqui, portanto, falar dele. Olha só, preste atenção nisso aqui que nós temos algumas questões a dizer. Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício, ou seja, o próprio juízo pode, percebendo que ele tenha se equivocado, fazer esse acertamento, ou então a requerimento de qualquer das partes. Daqui a pouco eu vou falar sobre o CPC e a gente vai ver que a melhor técnica é um pouquinho diferente dessa aqui, tá? Mas de qualquer maneira, preste atenção que eles podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Aqui nós falamos que é admitido o efeito modificativo. Então, olha assim, eventual efeito modificativo dos embargos somente poderá ocorrer em virtude de correção de vício na decisão embargada, desde que, ouvida a parte contrária,
também no prazo de 5 dias. Então, o que é isso? Eu oponho embargo de declaração e é provável que ocorra um efeito modificativo, efeito infringente. Se essa situação acontecer de fato, o juízo não pode manifestar se não ouvir a parte contrária, tá? É o princípio constitucional do contraditório. Outra situação aqui, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Como é que funciona isso? Se você tem uma decisão que comporta recurso, e essa decisão, o primeiro recurso que ela comporta é exatamente o saneamento, né, de uma possível omissão ou contradição, você vai fazer primeiro os embargos de declaração e depois, tão somente quando houver aquela decisão dos embargos, a sentença de embargo de declaração, corrigindo aquilo, é que você vai poder interpor um outro recurso, ok? Então ocorre a interrupção do prazo. Qual a diferença disso? A diferença é que na interrupção zera-se o prazo para eventual recurso e não suspende, quando seria recomeçado de onde parou. Aqui ocorre verdadeira interrupção, tá? E presta atenção, olha, salvo quando intempestivos. Se for intempestivo, claro, não tem como interromper o prazo do recurso. Ele será intempestivo quando você opor os embargos de declaração para além desses 5 dias aqui, ok? Também não vão interromper quando for irregular a representação da parte. Quando é que é irregular? O artigo 104 do CPC fala que o advogado legalmente constituído. Então tem que haver procuração nos autos para você ter essa representação regular, ok? Ou ausente a sua assinatura. Isso aqui hoje é mais complexo, porque com o PJE, para a gente assinar uma eventual petição a ser agregada ao processo, automaticamente nós temos que usar a nossa assinatura digital. Então, dificilmente. Mas, suponhamos que você peça a um colega para fazer isso, e esse colega não tenha procuração nos autos. Não tendo procuração nos autos, vai estar ausente a assinatura do embargante e aí não vai interromper o prazo para o recurso. Portanto, bastante atenção nisso aí. Uma outra situação, como nós dissemos, o CPC vai ser adotado subsidiariamente conforme a IN 39 do TST, no seu artigo 9º, tá? O que é a adoção subsidiária? Então, subsidiariamente quer dizer, vem após, primeiro a CLT e só depois o CPC, ok? Muito bem. Eu separei algumas coisinhas aqui para a gente comparar e outras para complementar. Então, olha só, o artigo 9º dessa instrução normativa diz que o cabimento dos embargos de declaração no processo do trabalho para impugnar qualquer decisão rege-se pelo artigo 897-A da CLT. Então, ele é o principal e supletivamente, ou seja, subsidiariamente, aqui pelo CPC, tá? E o que nós vamos usar? O artigo 1022 a 1025 e o parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 1026. E aqui, claro, excetuada a garantia do prazo em dobro para litis consortes, conforme fala o artigo 1023. Por quê? Porque aqui nós temos o princípio da celeridade. E se eu for utilizar o prazo em dobro, eu estarei matando esse princípio da celeridade, tá? Então vamos entender como é que isso funciona aqui. Primeiro, o artigo 1022 fala: cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para, preste atenção, qualquer decisão judicial. O artigo 203 do CPC fala que são pronunciamentos do juízo que a sentença, a decisão interlocutória e os despachos. Então, decisão judicial aqui comporta a sentença propriamente dita,
as decisões interlocutórias, bem como os acórdãos, ok? Então, vão caber embaixo de declaração da mesma forma que fala o artigo 897-A da CLT. Agora, percebam que lá no artigo 897-A, se você voltar, não fala em obscuridade, mas no inciso 1º desse artigo 1022 do CPC, fala que é cabível os embargos de declaração para esclarecer obscuridade. Então, nós podemos utilizar isso aqui de forma subsidiária ao processo do trabalho, quando a sentença for obscura, ou seja, aquela que não traz luz. Se o juiz usar uma linguagem muito difícil de ser entendida, ou se o juiz se contrapuser em alguns pontos aqui, foneticamente falando, vamos colocar dessa forma, dentro do português, e aí você pode esclarecer essa obscuridade através de embargo de declaração, tá? O artigo 1023, aquilo que fala, não se sujeitam a preparo, nós já vimos isso aqui, lá na instrução normativa, tá? Porque não tem esse preparo aqui nos embargos de declaração como nos demais recursos. Então, você não tem que fazer depósito recursal e você não tem que recolher custas judiciais para oposição dos embargos de declaração, tá? O artigo 1024 aplicado aqui fala o seguinte, olha, caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação na decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar as suas razões, nos exatos limites da modificação. E claro, o nosso prazo aqui não são de 15 dias, e sim de 8 dias. Como é que isso funciona? Quando sai a decisão, vamos supor que uma sentença, então você tem 8 dias de prazo para interpor, no nosso caso aqui, um recurso ordinário, tá? Mas você não quer recorrer através de embargo de declaração, você não opõe embargo de declaração e interpõe apenas recurso ordinário. Só que a outra parte, ela opõe os embargos de declaração. Então, como é que isso acontece? Vamos supor que a outra parte opondo os embargos de declaração, a modificação aqui ocorra. Se ocorreu, o seu recurso ordinário está feito contra a sentença primitiva. Aí aqui nós temos uma modificação naquela sentença, acrescentando algum ponto. Como é que você faz? Você que já apresentou o seu recurso ordinário, você pode aqui nesse caso, então, complementar aquele seu recurso no prazo de 8 dias. Ou seja, você não vai perder aquilo que você já fez, ok? Muito bem. No artigo 1025, olha só, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então, o que é que você faz aqui? Assim que você opõe embargo de declaração, você pode questionar alguns dispositivos legais para que o juízo que proferiu aquela decisão já se manifeste sobre aquilo, ou então você pode opor embargo de declaração apenas para fins de pré-questionamento. O que é isso? É questionar antes da interposição do recurso. Porque você se lembra que, ao interpor um recurso, você devolve para o tribunal o julgamento de toda a matéria. Então, dessa forma, você já pode começar a pré-questionar desde o juízo inferior, para que lá na frente você possa ir interpondo os seus recursos. A gente vai falar mais sobre pré-questionamento quando estivermos falando de recurso de revista. Muito bem. A mesma coisa aqui do artigo 1026, dizendo que interrompe o prazo para interposição de recurso. Mas aí nós olhamos esse prisma aqui pelo artigo 897-A da CLT, que nós já falamos. Desde que não seja intempestivo, desde que não tenha, que não falte a representação processual, ok? E aí, agora, nós temos aqui nesse artigo 1026 uma importante discussão. Parágrafo 2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou tribunal em decisão fundamentada condenará o embargante
a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa, tá? Então, o embargo de declaração, ele não é para você atrasar o processo, é uma forma de você melhorar aquela situação que está. Se você utilizar isso de forma irresponsável, com fins protelatórios, ou seja, para adiar uma decisão, você vai pagar por isso um percentual de 2% sobre o valor da causa devidamente atualizado. Cuidado! Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, então você opôs embargos, o juiz entendeu que eram protelatórios, você opõe outros embargos daquela decisão. Aí a multa será elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, tá? Então, ou seja, você nesse caso aqui recebe mais uma punição. Você só vai poder recorrer se proceder ao depósito prévio dessa multa. Aqui a Fazenda Pública não está inserido nisso, bem como aqueles que são beneficiários da justiça gratuita. Só farão isso ao final. Então, a multa não é excluída aqui nos benefícios quando é concedido os benefícios da gratuidade judiciária, tá? Portanto, essa punição ela vai existir. E aqui não vão ser admitidos novos embargos se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. O que é que isso aqui nos diz? Nos diz que eu posso opor vários embargos de declaração enquanto a decisão não estiver totalmente acertada. Mas, se os dois anteriores forem considerados protelatórios, aí acabou, eu não tenho mais essa oportunidade, ok? Muito bem, a OJ 142 da SDI 1 vai falar sobre a questão do efeito modificativo para vista a parte contrária. Então hoje nós já nem precisamos dessa OJ mais, tá? Agora muito cuidado, porque ela fala que é passível de nulidade a decisão que acolhe embargo de declaração com efeito modificativo, sem que seja concedida a oportunidade de manifestação prévia à parte contrária. Essa aqui, nós temos esse problema. Aí, a OJ sendo acertada, fala que em decorrência do efeito devolutivo amplo conferido ao recurso ordinário, o item 1 não se aplica às hipóteses em que não se concede vista à parte contrária para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos contra a sentença. Muito bem. Então, o que é isso? Eu tenho um juízo de primeiro grau de admissibilidade dos meus recursos e admitindo o meu recurso ordinário contra uma sentença de primeiro grau, tanto nas varas do trabalho quanto nos TRTs, eu quero recorrer através de recurso ordinário. E nós já vimos aqui os efeitos dos recursos, efeito devolutivo, e pelas regras lá do artigo 1013, nós temos aqui o efeito devolutivo em profundidade, ou seja, vai devolver ao tribunal o conhecimento de toda a matéria, de forma que essa nulidade aqui nesses casos, ela não vai acontecer exatamente porque eu posso rediscutir isso aqui no meu recurso ordinário, ok? Só lembrando que o CPC é posterior a SOJ, então nós estamos utilizando o CPC aqui até para a questão do pagamento das multas. Então, isso aí é o que nós temos para falar sobre os embargos de declaração. Fiquem ligados que a nossa próxima aula vai versar sobre recurso de revista previsto aí no artigo 896, que você já pode ir dando uma olhada até o momento da nossa aula. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Olá, como vai você? Tudo bem? Salve, salve! Vamos mais uma aula aqui sobre embargos de declaração hoje, continuando nosso conhecimento sobre o sistema recursal trabalhista. Então, hoje nós vamos estudar sobre embargos de declaração na Justiça do Trabalho. Me acompanha aí que a gente tem muita coisa para fazer. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, nós vemos aí do artigo 897-A da CLT,
que caberá embargo de declaração de sentença ou acórdão. Lembrando que as sentenças aqui, né, são proferidas em sede de primeiro grau e os acórdãos em sede de segundo grau, ou seja, as decisões trabalhistas. Então eu posso ter uma sentença aqui feita pela vara do trabalho ou pelo próprio tribunal regional, ou posso ter um acórdão quando eu recorrer de determinada decisão e essa sentença ou acórdão comportar os embargos de declaração, tá? Então aqui, diferente dos demais recursos, prazo de 5 dias apenas para a oposição de embargo de declaração. E aqui é a parte processual do que vai acontecer no seu julgamento. E preste atenção nessa situação aqui, olha, admitido efeito modificativo ou infringente. O que isso quer dizer? Quer dizer que nos embargos de declaração, a sentença ou a decisão ou o acórdão proferido pode sofrer uma alteração, tá? Então aqui sempre você vai poder opor embargo de declaração nos casos. Presta atenção aqui que nós vamos ver que o artigo 897 da CLT fala uma coisa e o artigo 1022 e seguintes do CPC vão complementar isso. E pelas regras da instrução normativa número 39 do TST, nós vamos utilizar o CPC de forma subsidiária. Então, fica comigo que você vai aprender, vai entender isso tudo aqui, tá? Então, pelas regras do artigo 897A da CLT, eu posso opor embargo de declaração no caso de omissão e no caso de contradição. A omissão aqui é quando o juízo deixa de apreciar um determinado ponto da lide, ele deixa de apreciar uma prova que você juntou, ele deixa de apreciar um pedido que você juntou, que você fez, ou uma contestação, algum fato, algum elemento. Então ele é omisso, ele deixa de fazer, tá? E aqui nós temos a questão da contradição. É quando o juízo se contradiz, como o próprio nome diz. E como é que isso acontece? A sentença, a decisão, ela é provida de relatório, fundamentação, conclusão ou dispositivo. Então, quando ele faz a sua fundamentação, ele pode definir lá, por exemplo, determinado prosseguimento ou determinada situação e na hora da sua conclusão ele se contradiz naquele momento e dá uma outra decisão. Então, contradição, tá? Aqui também vão caber os embargos de declaração pela regra do artigo 897, quando houver um manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do processo. O que são os pressupostos extrínsecos? São os objetivos, né? Nós vimos aí a tempestividade, nós vimos o preparo e nós vimos a adequação. Então, se o juízo equivocar-se na análise desses pressupostos, eu também posso opor embargos de declaração, ok? Então, nesses casos são cabíveis os embargos de declaração e a gente continua aqui, portanto, falar dele. Olha só. Prestem atenção nisso aqui que nós temos algumas questões a dizer. Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício, ou seja, o próprio juízo pode, percebendo que ele tenha se equivocado, fazer esse acertamento. Ou então, a requerimento de qualquer das partes. Daqui a pouco eu vou falar sobre o CPC e a gente vai ver que a melhor técnica é um pouquinho diferente dessa aqui, tá? Mas de qualquer maneira, preste atenção que eles podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Aqui nós falamos que é admitido o efeito modificativo. Então, olha assim, eventual efeito modificativo dos embargos somente poderá ocorrer em virtude de correção de vício na decisão embargada, desde que ouvida a parte contrária, também no prazo de 5 dias. Então, o que é isso? Eu oponho embargo de declaração e é provável que ocorra um efeito modificativo, efeito infringente. Se essa situação acontecer de fato, o juízo não pode manifestar se não ouvir a parte contrária, tá? É o princípio constitucional do contraditório. Outra situação aqui, os embargos de declaração interrompem o prazo
para a interposição de outros recursos. Como é que funciona isso? Se você tem uma decisão que comporta recurso, e essa decisão, o primeiro recurso que ela comporta é exatamente o saneamento, né, de uma possível omissão ou contradição, você vai fazer primeiro os embargos de declaração e depois, tão somente quando houver aquela decisão dos embargos, a sentença de embargo de declaração, corrigindo aquilo, é que você vai poder interpor um outro recurso, ok? Então ocorre a interrupção do prazo. Qual a diferença disso? A diferença é que na interrupção zera-se o prazo para eventual recurso e não suspende, quando seria recomeçado de onde parou. Aqui ocorre verdadeira interrupção, tá? E preste atenção, olha, salvo quando intempestivos. Se for intempestivo, claro, não tem como interromper o prazo do recurso. Ele será intempestivo quando você opor os embargos de declaração para além desses 5 dias aqui, ok? Também não vão interromper quando for irregular a representação da parte. Quando é que é irregular? O artigo 104 do CPC fala que o advogado legalmente constituído. Então tem que haver procuração nos autos para você ter essa representação regular, ok? Ou ausente a sua assinatura. Isso aqui hoje é mais complexo, porque com o PJE, para a gente assinar uma eventual petição a ser agregada ao processo, automaticamente nós temos que usar a nossa assinatura digital. Então, dificilmente. Mas, suponhamos que você peça a um colega para fazer isso, e esse colega não tenha procuração nos autos. Não tendo procuração nos autos, vai estar ausente a assinatura do embargante, e aí não vai interromper o prazo para o recurso. Portanto, bastante atenção nisso aí. Uma outra situação, como nós dissemos, o CPC vai ser adotado subsidiariamente, conforme a IN 39 do TST, no seu artigo 9º, tá? O que é a adoção subsidiária? Então, subsidiariamente quer dizer, vem após, primeiro a CLT e só depois o CPC, ok? Muito bem. Eu separei algumas coisinhas aqui para a gente comparar e outras para complementar. Então, olha só. O artigo 9º dessa instrução normativa diz que o cabimento dos embargos de declaração no processo do trabalho para impugnar qualquer decisão rege-se pelo artigo 897-A da CLT. Então, ele é o principal e supletivamente, ou seja, subsidiariamente, aqui pelo CPC, tá? E o que nós vamos usar? O artigo 1022 a 1025 e o parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 1026. E aqui, claro, excetuada a garantia do prazo em dobro para litis consortes, conforme fala o artigo 1023. Por quê? Porque aqui nós temos o princípio da celeridade. E se eu for utilizar o prazo em dobro, eu estarei matando esse princípio da celeridade, tá? Então vamos entender como é que isso funciona aqui. Primeiro, o artigo 1022 fala: cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para, preste atenção, qualquer decisão judicial. O artigo 203 do CPC fala que são pronunciamentos do juiz o quê? A sentença, a decisão interlocutória e os despachos. Então, decisão judicial aqui comporta a sentença propriamente dita, as decisões interlocutórias, bem como os acórdãos, ok? Então, vão caber embaixo de declaração da mesma forma que fala o artigo 897-A da CLT. Agora, percebam que lá no artigo 897-A, se você voltar, não fala em obscuridade, mas o inciso 1º desse artigo 1022 do CPC fala que é cabível os embargos de declaração para esclarecer obscuridade. Então, nós podemos utilizar isso aqui de forma subsidiária ao processo do trabalho quando a sentença for obscura, ou seja, aquela que não traz luz. Se o juiz usar
uma linguagem muito difícil de ser entendida, ou se o juiz se contrapuser em alguns pontos aqui, foneticamente falando, vamos colocar dessa forma, dentro do português, e aí você pode esclarecer essa obscuridade através de embargo de declaração, tá? O artigo 1023, aquilo que fala, não se sujeitam a preparo, nós já vimos isso aqui, lá na instrução normativa, tá? Porque não tem esse preparo aqui nos embargos de declaração como nos demais recursos. Então você não tem que fazer depósito recursal e você não tem que recolher custas judiciais para oposição dos embargos de declaração, tá? O artigo 1024 aplicado aqui fala o seguinte, olha, caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação na decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar as suas razões, nos exatos limites da modificação. E claro, o nosso prazo aqui não são de 15 dias, e sim de 8 dias. Como é que isso funciona? Quando sai a decisão, vamos supor que uma sentença, então você tem 8 dias de prazo para interpor, no nosso caso aqui, um recurso ordinário, tá? Mas você não quer recorrer através de embargo de declaração, você não opõe embargo de declaração e interpõe apenas recurso ordinário. Só que a outra parte, ela opõe os embargos de declaração. Então, como é que isso acontece? Vamos supor que a outra parte opondo os embargos de declaração, a modificação aqui ocorra. Se ocorreu, o seu recurso ordinário está feito contra a sentença primitiva. Aí aqui nós temos uma modificação naquela sentença, acrescentando algum ponto. Como é que você faz? Você que já apresentou o seu recurso ordinário, você pode aqui nesse caso, então, complementar aquele seu recurso no prazo de 8 dias. Ou seja, você não vai perder aquilo que você já fez, ok? Muito bem. No artigo 1025, olha só, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então, o que é que você faz aqui? Assim que você opõe embargo de declaração, você pode questionar alguns dispositivos legais para que o juízo que proferiu aquela decisão já se manifeste sobre aquilo, ou então você pode opor embargo de declaração apenas para fins de pré-questionamento. O que é isso? É questionar antes da interposição do recurso. Porque você se lembra que, ao interpor um recurso, você devolve para o tribunal o julgamento de toda a matéria. Então, dessa forma, você já pode começar a pré-questionar desde o juízo inferior, para que lá na frente você possa ir interpondo os seus recursos. A gente vai falar mais sobre pré-questionamento quando estivermos falando de recurso de revista. Muito bem. A mesma coisa aqui do artigo 1026, dizendo que interrompe o prazo para interposição de recurso. Mas aí nós olhamos esse prisma aqui pelo artigo 897-A da CLT, que nós já falamos. Desde que não seja intempestivo, desde que não tenha, que não falte a representação processual, ok? E aí, agora, nós temos aqui nesse artigo 1026 uma importante discussão. Parágrafo 2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou tribunal em decisão fundamentada condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa, tá? Então, embargo de declaração, ele não é para você atrasar o processo. É uma forma de você melhorar aquela situação que está. Se você utilizar isso de forma irresponsável, com fins protelatórios, ou seja, para adiar uma decisão, você vai pagar por isso um percentual de 2% sobre o valor da causa devidamente atualizado. Cuidado! Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios,
Então você opôs embargos, o juiz entendeu que eram protelatórios, você opõe outros embargos daquela decisão. Aí a multa será elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, tá? Então, ou seja, você nesse caso aqui recebe mais uma punição. Você só vai poder recorrer se proceder ao depósito prévio dessa multa. Aqui a Fazenda Pública não está inserido nisso, bem como aqueles que são beneficiários da justiça gratuita. Só farão isso ao final. Então, a multa não é excluída aqui nos benefícios quando é concedido os benefícios da gratuidade judiciária, tá? Portanto, essa punição ela vai existir. E aqui não vão ser admitidos novos embargos se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. O que é que isso aqui nos diz? Nos diz que eu posso opor vários embargos de declaração enquanto a decisão não estiver totalmente acertada. Mas, se os dois anteriores forem considerados protelatórios, aí acabou, eu não tenho mais essa oportunidade, ok? Muito bem. A OJ 142 da SDI 1 vai falar sobre a questão do efeito modificativo para vista a parte contrária. Então hoje nós já nem precisamos dessa OJ mais, tá? Agora muito cuidado porque ela fala que é passivo de nulidade a decisão que acolhe embargo de declaração com efeito modificativo, sem que seja concedida a oportunidade de manifestação prévia à parte contrária. Essa aqui nós temos esse problema. Aí a OJ sendo acertada, fala que em decorrência do efeito devolutivo amplo conferido ao recurso ordinário, o item 1 não se aplica às hipóteses em que não se concede vista à parte contrária para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos contra a sentença. Muito bem. Então, o que é isso? Eu tenho um juízo de primeiro grau de admissibilidade dos meus recursos e admitindo o meu recurso ordinário contra uma sentença de primeiro grau, tanto nas varas do trabalho quanto nos TRTs, eu quero recorrer através de recurso ordinário. E nós já vimos aqui os efeitos dos recursos, efeito devolutivo e pelas regras lá do artigo 1013, nós temos aqui o efeito devolutivo em profundidade, ou seja, vai devolver ao tribunal o conhecimento de toda a matéria, de forma que essa nulidade aqui nesses casos, ela não vai acontecer exatamente porque eu posso rediscutir isso aqui no meu recurso ordinário, ok? Só lembrando que o CPC é posterior a SOJ, então nós estamos utilizando o CPC aqui até para a questão do pagamento das multas. Então, isso aí é o que nós temos para falar sobre os embargos de declaração. Fiquem ligados que a nossa próxima aula vai versar sobre recurso de revista previsto aí no artigo 896, que você já pode ir dando uma olhada até o momento da nossa aula. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!